Pessoal, tudo bom? Então, o tema da semana vai ser os principais erros que as pessoas cometem na hora de fazer o seu controle, o seu plano orçamentário, né? Então, eu vou falar aqui para vocês um pouquinho, né? Quais são os principais erros? Menosprezar pequenos gastos, tá? Então, quando eu falo menosprezar pequenos gastos, é aquela pessoa que não percebe que ao longo da semana ela tem pequenos refugos que ela acha que são prazeres que ela proporciona para ela mesma durante a semana, só que são coisas que ela gasta dinheiro e não tem utilidade, não tem finalidade, não trazem felicidade para a vida dela. Então, quando toda semana ou todo dia eu tenho um gasto numa cafeteria para comprar coisas que no final das contas nem são tão saudáveis, nem estão me alimentando da melhor forma possível, uma Coca-Cola, uma coxinha ou um doce, esses pequenos agrados que eu acho que eu estou fazendo que na verdade não vão contribuir para minha saúde física e também em algum momento vão prejudicar a minha saúde financeira, porque quando eu tenho vários escapes, né, eu dei o exemplo da comida, mas pode ser com qualquer outra coisa, né, quando eu fecho os olhos para esses pequenos gastos que eu acho que acontecem eventualmente, então assim, ó, liga o alerta. E como que a gente mapeia esses pequenos gastos, mapeia essas pequenas despesas para ver se realmente às vezes aqueles 100, 200, 300 reais que você está gastando no mês tá fazendo sentido, ou ele faria muito mais sentido ele tá indo para um produto financeiro, ou tá indo para uma reserva para minha viagem, para as minhas férias, algo que vai me trazer muito mais satisfação, tá? Não negociar e não pesquisar. Gente, negociar, eu sei que muitas vezes a gente tem um bloqueio de negociar, pedir desconto, mas negociar faz parte do nosso DNA. Desde que o homem é homem, ele negocia, ele troca produtos, serviços. Então, negociar faz parte. Tenham sempre uma base de preço de referência, uma âncora de preço real daquele produto e negocie em cima. Pesquisar dá trabalho? Sim, dá trabalho, mas hoje em dia dá bem menos trabalho que antigamente, hoje em dia com a internet, né, gente? Então é básico, na hora que você for pesquisar, que você tiver interesse em comprar um produto, você tem que pesquisar o histórico de preço, quanto que ele custa em outros lugares. Então, isso é valorizar o seu dinheiro. Quando a gente gasta um tempo pesquisando, negociando, buscando ofertas melhores, a gente está estimulando o nosso cérebro e a gente está valorizando o nosso dinheiro, né? Desconhecer rentabilidade e juros. Não deixar de entender como que funciona uma rentabilidade, né? Como que é os juros, é muito diferente, a gente está muito acostumado a pagar juros de cartão, taxa de juros, de financiamento, mas fazer esses juros trabalhar a nosso favor. Então, entender o que é uma taxa de juros, entender o que é uma rentabilidade de um produto financeiro e usar isso sim a nosso favor para a gente ganhar mais dinheiro. Desconsiderar imprevistos. Vamos lá, gente. Há imprevistos que estão no nosso radar. Por exemplo, se eu tenho um carro, eu posso ter uma despesa maior com o meu carro em algum momento por um motivo de conserto. A minha casa, eu posso em algum momento precisar de um dinheiro porque quebrou um cano na minha casa. O meu animalzinho de estimação ficar doente. Então, isso é um imprevisto que está no nosso radar. E aí, a gente tem o quê? Uma reserva para acessar esse dinheiro quando necessário. Então, não é um imprevisto o nosso carro. Se o que eu ganho, eu gasto um pouco menos porque eu vivo um degrau abaixo, eu tenho margem para trabalhar com esses imprevistos. E aí, eles estão sob meu controle, não comprometem minhas metas, não comprometem meus planos e muito menos o meu plano orçamentário. Falta de clareza e organização financeira. E aqui, vamos lá do básico. Quanto eu ganho, quanto eu gasto. Primeira coisa, ponta da língua. Isso tem que estar muito fácil, muito rápido no nosso cérebro. A gente tem que ter controle. Eu sei quanto eu ganho e eu sei quanto eu gasto. Eu sei para onde vai o meu dinheiro. Eu sei quanto custa o meu essencial. Eu sei quanto eu gasto com educação. Eu sei quais são as minhas despesas principais. Eu guardo dinheiro para minha aposentadoria e eu guardo dinheiro para as minhas metas. Então, clareza. Como funciona o meu dinheiro, para onde está indo o meu dinheiro. Eu sei que ele está indo para um lugar errado, eu sei o que eu preciso ajustar. É mais fácil quando a gente tem clareza, a gente consegue tomar decisão. Quando a gente não tem clareza, a gente simplesmente vai deixando levar. Organização. Organização nada mais é do que registrar, organizar, planejar. Então, eu registro, eu controlo, eu sei quanto eu gasto, eu lido com o imprevisto, eu sei os meus meses mais sazonais e eu consigo ficar mais tranquila. Metas são o que nos guiam, metas fazem com que a gente não perca a nossa capacidade de sonhar.
Metas são pequenos passos que a gente dá para o caminho da nossa jornada. Então, as metas são nossas forças motrizes, onde a gente dá uma finalidade para o dinheiro, para nada mais, nada menos do que nos satisfazer, nos deixar feliz, porque esse é o papel do dinheiro, ele é só um meio para as nossas realizações. Então, não ter metas, não desenhar suas metas, eu sei que é difícil, mas é importante a gente ter as metas de curto, médio e longo prazo, para a gente não perder essa capacidade de sonhar e nossa vida ser muito mais do que acordar, trabalhar para pagar boleto. Não, a nossa vida é para ser uma vida de realizações, é para ser uma vida com plenitude, é para ter a qualidade de vida que a gente merece através daquilo que a gente constrói. Então, ter metas são os nossos nortes, são aquilo, nosso farol, aquilo que nos norteia para o nosso caminho que a gente tem que fazer essa jornada. E não estudar sobre educação financeira. A gente não fala sobre educação financeira muito em casa, a gente não fala isso no colégio e a gente não fala isso no nosso trabalho. Mas quando a gente fala sobre dinheiro, a gente pratica a educação financeira. Quando a gente olha para dentro do nosso orçamento, a gente está praticando a educação financeira. Quando a gente desenha nossas metas e lá no final, lá na ponta, estão o quê? Estão os investimentos que têm a finalidade de fazer o nosso dinheiro render mais do que se a gente fizesse o esforço de trabalhar e receber o nosso salário sendo CLT ou sendo empreendedor. Então, os investimentos, ele tem esse papel, mas eles têm todo esse caminho que a gente falou antes para passar, para atravessar, para daí sim a gente chegar nos produtos, nos investimentos. Então, estudar sobre educação financeira, ler sobre os produtos, começar a se acostumar com algumas palavras e começar a experimentar, abrir realmente uma conta numa corretora, começar a aplicar um pouco daquele dinheiro, destinar para as nossas metas, para que sim, a gente tenha uma vida com muito mais tranquila e muito mais planejamento.